Olá, estamos aqui para mais um episódio da série onde a gente está compartilhando melhores práticas de gestão de pessoas. E a gente tem hoje aqui a Lúcia Coelho, do Grupo Marista, para contar um pouquinho como é que eles estão conduzindo práticas de gestão de pessoas, de desenvolvimento de líderes e desenvolvimento de pessoas no grupo. Lúcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom, então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou psicóloga de formação, também sou especializada em counseling, em gestão empresarial, tenho formação em coach também, apesar de não estar atuando, né, diretamente com coach. Tenho 20 anos aí de caminhada na área de desenvolvimento humano e organizacional, e hoje eu estou à frente de uma gerência, a área de gestão de talentos, da Diretoria de Pessoas e Cultura, do Grupo Marista, que é uma instituição educacional, né? E abarca hoje aí as frentes da PUC Campus Curitiba, fora de sede, a área da saúde, com 2 hospitais aqui em Curitiba, Marcelino Champagnat e também o Cajuru, 100% SUS, e também a editora FTD, né? Essa área que hoje eu lidero cuida aí de temas transversais para todas essas frentes de missão. Então, atuamos diretamente com temas como desenvolvimento de liderança, cultura, engajamento, desempenho, diversidade e inclusão, atração e seleção, onboarding, offboarding. Então, são macro processos, né, através dos quais a gente suporta hoje a missão marista, né, através dessas frentes de missão. Vamos contar um pouquinho para o público, porque a gente está acostumada, né, a falar das frentes de missão. O que isso, como é que o público pode entender as frentes de missão? Por que vocês chamam de frentes de missão? Sim, normalmente a gente diz negócios, né? São os negócios do Grupo Marista, mas para a gente, a missão marista, ela está além dos negócios, né? O nosso propósito, a nossa missão, que é educação, que é evangelização, que é a formação integral do ser humano, ela extrapola o nível de negócios, de resultado, né? Ela existe para além desses resultados. Então a gente até brinca, se um dia todas essas frentes de missão, todos esses negócios deixarem de existir, a missão marista não deixa de existir, ela não acaba, né? Nós estamos em mais de 70, 80 países no mundo e em muitos lugares, né, a missão marista acontece sem nenhum recurso, né? Então, ela realmente é maior do que os nossos negócios. Isso é muito bacana. Uma vez eu escutei de um dos diretores do grupo, ele falou uma frase que me impactou. Ele disse assim: nós somos uma missão que tem negócios. Isso, né? Mesmo. Essa é uma frase bem conhecida nossa. E eu achei tão bacana. Na verdade, todas as organizações poderiam encarar de alguma forma, né? Qual é a missão da sua organização? Claro que na organização de vocês tem algo muito concreto da história do fundador que remete a essa missão, né? Sim. Mas a gente pode fazer essa conexão com outros negócios que não tem uma relação direta, né, com efetivamente uma missão, né? Mas tem um propósito, podem ter um propósito. Com certeza. E dentro desse contexto, onde existe uma missão, né, o primeiro convite que eu quero te fazer para partilhar um pouquinho aqui com quem está nos assistindo, com os líderes, com os outros RHs, vocês são uma organização que é muito pautada em valores, em crenças. Como é que isso funciona dentro da organização, né, dentro desses valores maristas? Para nós, os valores são a nossa essência, né? É uma instituição com mais de 200 anos, então são valores que vêm ao longo do tempo sendo cada vez mais solidificados, né? E eles estão presentes no nosso dia a dia. E para mim, assim, Lu, uma organização pautada em valores, orientada por valores como é o Grupo Marista, é uma organização que tem muito claro aquilo que é inegociável para ela. Aquilo que realmente é a sua essência, é o seu porto seguro, é o seu norte, principalmente nas tomadas de decisão de grande impacto, assim, né? E acho que é legal fazer uma distinção aqui entre valores e cultura, porque são elementos que no dia a dia estão muito próximos, eles interagem, né? Mas eu vejo que cultura e valores revelam traços diferentes de uma organização, né? Enquanto os valores
falam daquilo que é mais genuíno, daquilo que é a essência da organização, né? A sua natureza, por que ela nasceu e por que ela existe, eu vejo que a cultura, ao contrário, pode estar, às vezes, permeada de contravalores. Né? Bom ponto. Né? Porque nenhuma cultura é 100% implacável, impermeável. Né? Muitas vezes a cultura é obrigada a ceder no dia a dia a coisas urgentes, as demandas de curto prazo, né? E os valores são esse sol que ilumina, né? E que orienta a organização realmente a não se perder da sua identidade original. Então eu vejo como que isso faz diferença em tomadas de decisão, e a gente já passou por isso em alguns momentos, até na decisão de continuar ou descontinuar alguns negócios, algumas das frentes de missão, né? Muitas vezes foi difícil essa tomada de decisão por conta de ter negócios que tinham resultado, mas já não estavam mais atrelados à finalidade última para a qual a gente existe, né? E ao mesmo tempo permanecer com negócios muito desafiadores financeiramente falando, como a área da saúde, e que nós permanecemos mesmo com esses desafios, às vezes mesmo com não gerando lucro, né? Mas porque isso sim estava atrelado ao nosso propósito. Então, como que essa orientação por valores realmente faz toda a diferença, né, na atuação de uma organização? Então, quando você traz a questão, né, de ser uma referência, de ser um sol que você trouxe, né, é realmente esse pano de fundo para a tomada de decisão, para dar o rumo do negócio. E me chamou muito a atenção que recentemente eu li uma pesquisa que foi feita pela Kellogg's School of Management nos Estados Unidos, e eles justamente foram pesquisar com os alunos dessa universidade o que é que o seu gestor faz que faz com que ele seja um bom líder, né? Então eles pesquisaram quem é aqui que tem bons líderes que você admira, que são inspiradores, e o que eles fazem na prática. E aí perguntaram também para aqueles que, né, não se sentiam tão identificados com seus líderes, o que acontecia. Bom, para surpresa desses pesquisadores, não era nada tão grande no sentido de grandes práticas ou grandes iniciativas, né? Eram atitudes que estão muito pautadas em caráter. Em competências, aquilo que a gente fala de competências socioemocionais, da escuta, do compromisso com a equipe, do se levantar por um valor que a organização acredita, de ter coragem para tomar decisão. E são todos elementos que não é tão simples a gente medir e até de treinar, né? Porque tem a ver com essa modelagem do caráter. Sem dúvida. Como é que vocês têm feito isso na organização, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento de líderes, eles representam esses valores. Sem dúvida. Como é que vocês têm talhado, né? Se a gente pode usar essa palavra, esses valores dentro daquilo que é importante para esse grupo que tem 200 anos? Sim. Lu, essa prática é altamente desafiadora, né? A manutenção dessa cultura, né? E forjar caráter, eu penso honestamente que está para além do que a organização muitas vezes alcança, porque depende de uma decisão pessoal, né? Da autorização da pessoa em se deixar forjar, né? Então, a organização precisa deixar muito clara essa hierarquia de valores no dia a dia, né? E não só a hierarquia de valores que está no quadro, que está na parede, né? Que está declarada, mas a que ela quer ver praticada no dia a dia, né? E claro, oferecer caminhos, possibilidades para comunicar, né? Para enviar essas mensagens culturais, né, que passam sim por processos como esses, mas passa também, como eu disse, em várias tomadas de decisão no dia a dia, que vão dizendo para a organização, para as pessoas, o que é permitido e o que não é permitido aqui, né? O que deve ou não ser praticado aqui. Então, algumas iniciativas a gente tem usado para poder levar essas mensagens culturais. Uma que eu quero destacar aqui é uma grande jornada, um grande programa
que nós realizamos em 2023 com a alta liderança, que é a liderança profética e servidora. Esse foi um movimento de instituto, então o Instituto Marista trouxe esse desafio das províncias, das suas unidades administrativas, desenvolverem um programa que forjasse essas habilidades, olhando para uma liderança de futuro, né, para as necessidades emergentes do Instituto e do mundo. Então, foi um movimento cascateado, né, desde a governança do Instituto para cá. E nós aqui, com o patrocínio do irmão Vanderlei, o presidente, nós, né, desenhamos um programa com vários módulos ao longo de um ano todo e que passou tanto por temas de conceitos, né, da liderança marista, cristã marista, até temas de inovação, no sentido de provocar essa liderança a olhar além, né, a forjar essa liderança para imaginar cenários futuros, né, e se preparar para eles, e que culminou numa peregrinação aos lugares de origem do Instituto na França, né. Então foi um grande processo de imersão, e ao longo desse processo ele foi todo permeado por momentos de encontro consigo mesmo, de autorreflexão, né, de autoconhecimento, de parar para pensar na própria hierarquia de valores, né, que muitas vezes pode casar ou não com a hierarquia de valores da organização, né. Então, esses espaços de contato consigo mesmo e também de conversas abertas, né, porque é algo que a gente tem falado muito também dentro do grupo, e o quanto que isso faz diferença no dia a dia, ter espaços genuínos de fala e de escuta, né. Então, um desses módulos, eu me recordo, nós tínhamos uma dinâmica programada para o começo de uma tarde, nós passamos a tarde toda, porque ela fluiu de um jeito tão natural, e essa liderança, essa alta liderança pôde falar de várias coisas que incomodavam, que não estava legal nas relações, que não estava legal no papel de uma área com a outra, né? Então, institucionalizar também não só a fala como a escuta, né, é importante. E esse processo, então, ele foi todo amarrado com momentos assim, onde a gente traz a nossa humanidade mesmo, né? Porque somos nós no dia a dia que estamos construindo a organização. E a gente tem, né, as nossas questões. Então, isso precisa começar na alta liderança, para que isso depois também possa chegar a outros níveis de gestão, né? Então, esse foi um primeiro grande movimento, assim. E um outro movimento importante que veio depois desse foi uma mudança metodológica na nossa pesquisa de engajamento, que passou a ser uma pesquisa de experiência do colaborador. E foi a primeira vez que nós trabalhamos com um indicador que é o LNPS. É o mesmo indicador de NPS, de um serviço prestado, mas voltado para a recomendação da liderança, onde as equipes puderam responder uma pergunta se ele recomenda, né, se ele recomendaria a gestão imediata dele para um colega de trabalho. E esse indicador, ele descortinou algumas coisas que a gente já percebia no dia a dia que não estavam muito boas em determinadas áreas, em determinadas relações líder e liderado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pôde identificar vários bentes internos, né, de pessoas com excelentes práticas de gestão, nós também enxergamos várias oportunidades de entender, e esse indicador foi uma porta aberta para a gente entrar e realmente sentar, né, diante desse líder, dessa equipe, e perguntar o que está acontecendo, né? Vamos falar sobre o que não está bom aqui, né? E ter realmente essa coragem de tratar isso no dia a dia, né? De quebrar alguns silêncios, de quebrar uma falsa harmonia, muitas vezes, que a gente vai sustentando, né? Às vezes a preços altos. Então, de sentar diante dessa liderança e falar, e aí, o que está acontecendo, né? E é interessante como nesses processos a gente percebe muitas vezes uma liderança que não tem esse processo de autoconhecimento bem consolidado, né? Quando a gente olha para alguns indicadores, para alguns resultados, e a gente vai tentar entender no dia a dia qual é a dinâmica dessa equipe,
e a liderança só consegue apontar questões que estão fora dela, né? Que estão na equipe. Então, a equipe não colabora, a equipe é muito competitiva, a equipe não está apropriada, não tem autonomia. Tá, mas e você como líder dessa equipe? O que você tem feito, né? Como você tem facilitado ou não, né? Potencializado ou não, ou até impedido que algumas coisas aconteçam. Então, para esse líder que não é consciente de si, que não faz um caminho de desenvolvimento pessoal, é uma lição mais difícil, né? É uma entrada muito mais pesada para se começar a trabalhar. Mas o quanto é importante esses indicadores que deram para a gente assim, essa possibilidade de entrar, coisas que a gente não conseguia nominar antes e que a gente conseguiu, né, dessa forma, entrar e poder falar sobre isso. Então, são recursos que eu acho que a organização precisa ter, né, ferramentas de gestão importantes para você também autorizar o RH, né, empoderar o RH para conduzir algumas coisas difíceis nesse papel que a gente tem, né. Teve algo que você falou que me chamou muito a atenção, porque às vezes as pessoas fantasiam de que uma organização orientada a valores, que ela vai funcionar perfeitamente dentro daqueles valores, e na verdade estar tendo ao longo da jornada coragem de olhar as incoerências. Faz sentido? Faz todo sentido. Não tem organização que não tem incoerência. A gente, como pais e mães, também tem as suas incoerências. E os líderes também são incoerentes às vezes. E vão precisar de ajuda muitas vezes. O time vai precisar de ajuda, né? Então, talvez uma parte fundamental de uma organização orientada a valores é ter coragem de conversar sobre as incoerências. Sem dúvida. Me chamou a atenção também quando você falou que vocês tiveram um espaço de escuta genuína daquilo que estava pegando, né? Que tem a ver com isso, que é coragem também. Sem dúvida. Para ouvir, né? Sem dúvida. Eu vejo o quanto que essa questão da geração desses espaços de segurança psicológica precisam ser forjados, principalmente, eu vejo, pela alta liderança. Porque é a partir daí que você cria uma atmosfera que permite, né? Tem acho que até uma frase da Amy Edmondson, no livro dela, Organização Sem Medo, né? Que ela fala, para voz ser eficaz, é necessária a cultura da escuta. Porque não adianta a gente estimular que as pessoas falem, né? Uma das nossas novas competências é coragem, né? Falar o que precisa ser dito, desafiar o status quo, tá? Mas para essa pessoa falar, essa escuta também precisa estar institucionalizada, né? Como é que a gente escuta sem julgar, né? Sem cristalizar a imagem das pessoas, realmente com um espírito de aprendizado, né? Quando vem uma crítica, porque às vezes a gente tem essa ideia de que você chegou num papel, numa cadeira de gestão e você está pronto, né? Não tem prontidão, não tem forma acabada, né? Esse papel. Então, no dia a dia, a liderança precisa ter essa humildade de realmente praticar essa escuta concreta. Então, esses espaços, eles precisam dar essas mensagens culturais. Dizer, isso aqui é importante, nós estamos tirando o board inteiro, colocando numa sala para falar sobre o que não está bem. Né? E isso é tão relevante quanto discutir o resultado da organização. Né? Então, essas coisas é que, na verdade, aproximam o discurso da prática. Porque muitas vezes é isso, eu posso individualmente falar, para mim saúde é um valor. Né? Eu valorizo muito a saúde, mas no dia a dia eu como errado, eu durmo errado, eu não pratico atividade física. Então, assim, se a gente pessoalmente faz isso, imagina dentro de uma organização, né? É um desafio muito maior de alinhamento. Então, tudo que a gente toma de decisão são grandes mensagens culturais, né? Quem a gente contrata, quem a gente demite, quem a gente promove, quem a gente valoriza no dia a dia. E isso vale muito mais que qualquer grande programa de cultura. Eu falo, gente, não tem campanha de comunicação que dê conta de dar a mensagem cultural que uma liderança coerente dá. Sim. Né? Que realmente busca aproximar esse discurso dessa prática e quando erra, reconhece.
né, não tá legal, vamos entender o que tá acontecendo aqui, vamos retomar e vamos em frente, né? E tiveram algumas chaves importantes que você trouxe em relação ao papel do líder no momento que ele recebe, né, que ele é convidado para ter coragem de olhar resultados não tão positivos sobre a percepção do seu time, né? E é difícil, né? É bem difícil. Para quem já sentou numa cadeira de liderança ou está sentado numa cadeira de liderança, não é fácil você ser confrontado nas suas dificuldades, desafios e até incompetências em alguns momentos. Puxa, não sou competente ainda aqui, né? Mas você trouxe algumas chaves importantes. Primeiro é autoconhecimento, né? Entender que eu tenho forças e vulnerabilidades e ter uma visão realista é importante. Sim. Né? E esses instrumentos ajudam nesse sentido. Sim. Né? E o que mais você acha que é importante, que é uma chave importante para o líder que de repente está assistindo e fala assim, puxa, o gato subiu no telhado, eu não estou tendo um bom resultado de gestão de pessoas, não sei qual é uma boa atitude, né, diante desse olhar, pensando em ter coragem, né, para enfrentar uma situação como essa? Olha, Lu, eu acho importante até falar mais sobre autoconhecimento, porque às vezes a gente acha que o autoconhecimento é a gente entender, assim, quais são as minhas qualidades, minhas virtudes, aquilo que, né, eu tenho de fortaleza e quais são os meus defeitos, as minhas limitações. Então, tendo consciência disso, eu tenho autoconhecimento, né? Mas eu vejo que a competência do autoconhecimento é o entendimento de como a tua forma de ser impacta nas relações, né, no dia a dia. Porque, às vezes, até uma grande virtude que você tem pode impactar negativamente em determinados contextos, né? E as pessoas, muitas vezes, não param para pensar sobre isso. Ah, você já sabe que eu sou assim mesmo, eu sou mais direto mesmo, eu sou, né, uma pessoa mais, né, objetiva e tudo mais. Mas isso... às vezes a pessoa não para pensar o impacto que isso está gerando no dia a dia, né? Então, ter esse nível de consciência é importante, mas também parar para ouvir no dia a dia a equipe, como eles percebem a tua forma de ser, onde a tua maneira de ser como um todo, o teu temperamento, tuas qualidades e os teus defeitos impactam positivamente, mas também negativamente. Né? Então, ter espaços também de feedback no dia a dia, onde você possa fazer, não só dar o feedback para o seu liderado, mas perguntar a ele também, né? O que eu estou fazendo? O que você me vê fazendo no dia a dia que tem ajudado a tua caminhada, o teu desenvolvimento? O que você me vê fazendo no dia a dia que dificulta a execução das suas atividades aqui, né? O que eu não sei sobre você que eu deveria saber para poder te apoiar melhor? Né? Esse tipo de pergunta que realmente abre espaço para o outro falar, que ele vê que você está interessado em saber realmente como você é percebido no dia a dia. Eu vou dizer assim, esses feedbacks, quando eles acontecem de forma genuína, vale mais do que 10 sessões de coaching, né? Porque essa pessoa está no dia a dia, ela te conhece. Então, assim, esses fóruns são muito importantes. E assim, Lu, dentro dos indicadores que vem, né, do LNPS ali, eu falo pelos resultados do grupo, mas falo também pelo bench que a consultoria nos forneceu, um percentual de praticamente 50% das pessoas que pedem desligamento numa organização, elas têm uma relação ruim com a liderança. 50% pedem muito mais relacionado à liderança imediata do que a uma insatisfação com a própria organização, né? E muitos do que dão indício de ficar pouco tempo, né, que relatam uma expectativa de ficar pouco tempo na organização, tem também uma experiência negativa com essa liderança. E quais os principais pontos que estão relacionados? Tem a ver com falta de comunicação e diálogo com essa liderança, falta de suporte dessa liderança, né, que no dia a dia não encontra espaço para falar das dificuldades, para falar daquilo que é um erro, né, em algum momento, né, que se cometeu um erro em algum momento. Então, você veja, e essa falta da presença também é muito relatada quando esse indicador não é positivo. E hoje a gente sabe o desafio que é o tempo, né, o desafio que é a agenda de qualquer pessoa,
Mas a gente percebe também no dia a dia uma falta de apropriação desse pipeline de liderança, né? No dia a dia, como muitas vezes um gestor, já líder de líderes, tá às vezes mergulhado em agendas que são mais operacionais ou que ele poderia delegar para uma outra pessoa e que não deixa ele ocupar essa cadeira de realmente coach, né? De orientação do time, de acompanhamento, de escuta, de posicionamento em defesa, como a pesquisa, né, relatou. Então, há muitas vezes no dia a dia uma falta de consciência de apropriação do próprio pipeline que impede que esse gestor realmente seja presente, né, e cumpra o papel dele junto da sua equipe, junto do time, nesse desenvolvimento. É interessante isso, porque quando a gente está falando de uma organização pautada em valores, é uma organização que também precisa aprender constantemente. O processo de desenvolvimento tem que permear todos os processos, né? E nesse processo de desenvolvimento, cada nível de liderança vai ter um papel específico. E aí o cerne, o centro do papel da liderança é o desenvolvimento de pessoas, né? Se o gestor de outros tem que estar olhando para a sua equipe, como é que eu vou desenvolver essa equipe, como é que eu vou ter as competências instaladas, e o que você trouxe é super relevante. Às vezes o líder de líderes, ele acha assim, poxa, eu tenho líderes abaixo de mim, então eu não preciso investir todo esse tempo. E na verdade, isso é uma mentira, porque eu preciso sim fazer o desenvolvimento até para modelar essa liderança em termos de desenvolvimento. Então, Lúcia, muito obrigada pela tua participação, por inspirar quem está acompanhando e seguindo aqui, outros caçadores de melhores práticas por aí. Espero que você tenha se sentido inspirado e que você possa mobilizar ações de desenvolvimento aí na tua organização também.